João, capítulo 4. João 4, versículo 1 ao versículo 30. João 4, versículo 1 ao versículo 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se crê que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer que agora vem, que a hora vem quando que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu é que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu campo, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Se perguntasse para você hoje, o que você precisa para resolver os seus problemas? Moradia, um transporte, um empréstimo, uma herança. Do que você precisa? Essa é uma história que o Senhor na verdade, o personagem principal, o autor da história, que relata
seu corpo físico, na sua humanidade, também tinha uma necessidade. A primeira necessidade que eu vejo aqui no texto, ele tinha necessidade de sair fora de uma disputa infrutífera. Uma competição havia ali. O Senhor Jesus havia ganhado mais discípulos, evangelizado mais discípulos e batizado ainda mais de João Batista. Quando ele ficou sabendo, era necessário sair disso. Era necessário. Então o texto, nós lemos que era necessário que ele saísse dali e fosse para a Galileia. Mas a condição geográfica do lugar é que o melhor lugar, a alternativa, era passar por Samaria. Mas Samaria era aquela cidade, aquela região onde havia uma inimizade grande. Os judeus foram retirados pelos aqueles que o escravizaram, saíram da sua terra, se misturaram, casamento misto, a religião foi misturada, os idiomas, então ali a cidade não era bem vista. Mas Jesus passa por lá e o texto fala que ele era necessário que ele fosse por lá. Ali havia um poço, ali havia água. E o Senhor, na sua humanidade, está sedento, está cheio de sede, e o texto nos diz que ele está cansado. É o Senhor que conhece o cansaço, conhece o pó da terra, conhece pessoas cansadas, porque Ele mesmo experimenta isso. E a história que o Senhor aprove escrevê-la por meio do evangelista tem um propósito bem definido, muito bem definido, que era que pessoas da época crescem que Ele realmente era o Filho de Deus e que Ele era a fonte permanente e eterna para alguém que está perdido, alguém que está cansado. Na verdade, a única necessidade que o ser humano tem, a mais básica de todas, é reconciliar-se com Deus. Desde que nossos pais, lá em Gênesis, perderam os privilégios, perderam a vida eterna. Então agora, o único benefício, o único bem que o homem deve ter é a vida eterna. Nós vemos no texto que aquela água, ela voltaria a ter sede, a pessoa que consumisse. Aquele poço poderia se fechar, como foi muitas vezes entulhado. Nós podemos entulhar poços hoje. Empresas poderão se fechar. Se dependendo de alguém para a nossa felicidade, ou até de uma religião, ela pode acabar. Uma família pode ser destruída. Mas a vida eterna não pode ser destruída. A vida eterna é dom de Deus. A preocupação dele aqui é para que as pessoas crescem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que se cresce nele, teríamos a vida eterna. E o evangelista João começa muito diferente com os outros evangelistas. Começa com algumas histórias. Começa com a história do nascimento de Jesus, começa com a história de um milagre nas bodas de Caná, transformando justamente a água em vinho. Ele fala também da história de Nicodemos, aquele homem que deveria nascer da água e do Espírito. E aqui também encontra uma mulher que, na verdade, além da água, precisava de Deus. O que alguém precisa hoje no nosso país? De Deus. As pessoas precisam de recuperação para os seus problemas, precisa. Mas ela precisa de Deus. Porque todo qualquer benefício, aposentadoria, auxílio alguma coisa em Bolsa Família, isso em qualquer momento pode acabar. Os bancos podem se esvaziarem, podem ser saqueados, como aconteceu no tempo dos nazistas. Mas o Senhor diz a essa mulher: aquele que beber da água que eu te der, jamais terá sede. Jesus veio realmente para ser aquele suficiente Salvador e o suficiente supridor de todas as nossas necessidades. O evangelista nos fala que o Senhor ele é tudo para nós. Ele, no Evangelho, fala que ele é a água da vida, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é tudo.
precisamos, para sermos supridos, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Essa mulher do texto não conhecia quem era Deus. Ela conhecia personagens ligados a Deus. Ela conhecia um poço que havia um homem que teve um relacionamento com Deus. Que de Jacó mudou o nome para Israel. As pessoas vivem, hoje também, na periferia da fé. Na periferia, em volta de um conhecimento de Deus. E muitas igrejas, nem ao menos, parece que pregam a palavra de Deus. Pregam alguma parte, aquilo que interessa, aquilo que está na tradição, mas a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, toda a história de Deus, precisamos conhecer a Deus. Essa mulher não conhecia a Deus. Por que não conhecia a Deus? Quando o Senhor fala aqui nessa passagem, está mostrando de alguém sedento de Deus. Alguém sedento de Deus. O tanto que ela não conhecia Deus, está dizendo o seguinte: quem é você para me pedir água ou me dar a água? Existe nessa pessoa, nessa mulher, uma falta de dependência de Deus, uma falta de humildade. Quando a pessoa não conhece a Deus, ela é orgulhosa e diz: eu conheço. Ela vai falar de adoração, vai falar de culto, mas na verdade ela não sabia que estava falando com o Salvador. Quem não conhece a Deus, a palavra é revelada, é mostrada, mas ele não crê. Mas ele não consegue perceber. Quando nós lemos na liturgia, é necessário que o Senhor desvende os olhos, que Ele apresente a esse cansado a necessidade. Sim, eu preciso. Precisamos conhecer a Deus. E lá estava aquele homem. Aquele homem sedento de água, mas encontrando alguém muito mais sedento, que era aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela foi buscar água no momento onde as pessoas não iam. Sexta hora, era o meio-dia, o sol fervente. E essa mulher não tinha boa fama. A Bíblia nos fala que essa mulher que nós vemos, ela tinha já 5 maridos. Essa mulher não queria um casamento. Ela queria algo não oficial. Essa é a verdade. Ela não queria relacionamentos duradouros. As pessoas são assim hoje também. Não querem comprometimento nem com a fé, nem com a igreja, com o relacionamento familiar. Não liga para isso. Que ligação essa mulher tinha com Deus? Se Deus por nós, Ele batalha por nós, tem uma ligação, uma aliança, requer também de nós compromisso. De nós também uma aliança que realmente transmita aquilo que nós cremos. Essa mulher, ela não tem compromisso. E para o Senhor Jesus Cristo é um lugar de tentação. Por que tentação? Veja que o Senhor foi experimentado em todas as coisas. Passou sede, fome, foi tentado em tudo. Um homem conversando com uma prostituta. E a prostituta era conhecida pela sua beleza, sua aparência. E lá estava ele, como homem. Aquela mulher era uma tentação para ele. Mas nesse momento ele quer cumprir a sua missão. Quer vencer isso. A missão dele era vencer as tentações, passar sofrimento por nós, para que nós venhamos também a imitar o seu exemplo. É possível vencer. Até mesmo a sede e a fome para fazer a vontade de Deus. Nós vemos na história que essa mulher, ela não tem compromisso. Não tem compromisso. Ela vai ali buscar água para atender a sua família, a sua casa, o marido que ela está a esperando, talvez nem marido é. Ela tem um marido que é marido de outra mulher. De outra mulher. Quer dizer que quando nós não temos relacionamento com Deus, comunhão com Deus, a nossa carne é capaz de tudo. Mesmo
dissemos, somos religiosos. Essa mulher dizia, como disse aqui, nós conhecemos, devemos adorar ali é o lugar que nossos pais adoraram, mas a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Essa mulher está em trevas. Essa mulher está derrotada. E quando o Senhor começa a falar com ela, nós vemos, ela muda de assunto. O Senhor fala o seguinte, olha, adoração, água, o seu marido. É sempre assim. Falamos de religião, e quando falamos assim, discute a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? E ela consegue, de uma maneira como os pecadores conseguem, fugir do assunto. Você já viu isso? Mas fala de Deus, do Evangelho. Escuta, você é daquela igreja lá? Como é que é lá? Você está sabendo daquele escândalo ali? Ele está usando a mesma estratagema que o ser humano tem de poder fugir da ira e do compromisso, buscando uma outra forma. Mas não há uma outra forma. Não há um outro caminho. O caminho é Cristo. E veja aqui no texto, o Senhor revela quem ela é, as suas ansiedades. Ela precisava muito mais do que água. Precisava de alguém que realmente a amasse. Esses maridos a amavam. Tinha compromisso com ela? Não. Hoje, muito mais do que religião, muito mais do que nós labutarmos e trabalharmos, compromisso com a empresa não é vestir a camisa. O nosso compromisso deve ser com Deus. O Senhor está ensinando, olha, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor procura pessoas assim. O Senhor procura pessoas religiosas, e que na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Assim como essa mulher. Provavelmente lá no seu tempo ela era uma religiosa, cumpridora dos seus deveres, conhecia a lei, mas fora da lei. Nós, como crentes, não erramos muitas vezes em definir o que é doutrina, o que é fé, o que é palavra de Deus, mas erramos na ética. Aonde nós vamos? O que curtimos? Essa mulher tinha um vício muito grave. Essa mulher provavelmente é uma prostituta, não conseguia viver sem sexo, viciada em sexo. Hoje as pessoas são viciadas em adquirir dinheiro. Por isso que há muita infidelidade do lado material, do dinheiro, do lado sexual. Porque as pessoas não conseguem ser fiéis no que Deus confiou. E essa mulher, o Senhor é como aquele médico ali. Olha para aquela mulher como um paciente. Ela é como aquele paciente. Senhor, doutor, eu não tenho nada, não é isso? Estou bem, não é? Ele diz para ela, você não está bem. Ele faz uma sondagem nela seguinte, olha, você está buscando uma água que não pode te curar. Mas a água que eu te der, se você soubesse, você iria pedir. Veja, nós não temos aquilo que nós precisamos de Deus justamente porque buscamos na fonte errada. E porque buscamos no lugar errado, do jeito errado. Só bastou contar de Jesus com essa mulher. Ela disse, dá-me de beber. O Senhor é aquele que sacia o cansado. Necessitamos de conhecer a Deus. Necessitamos de reconhecer nossos pecados. Realmente há muita coisa em nós necessitadas de reparo e de trato e de jeito do que muitas vezes na nossa casa. Porque nosso encanamento, a nossa hidráulica, o nosso carro, nós somos rápidos e ágeis em detectar uma falha em alguém, ou numa empresa, ou num local, não é? Mas somos realmente atrasados em reconhecer o nosso erro. E essa mulher está sendo tratada por Deus. O Senhor quer relacionamento. O Senhor aqui interessa também nessa passagem, Ele quer união nesses dois povos, judeus e samaritanos. Irmão e irmã, se tem algo que Deus quer reparar em vocês, em nós, é a união entre nossas famílias. Nada de estar brigado um com o outro. Faz anos que não se falam. Não, isso não é de Deus. Aqui um exemplo aqui. Deus está unindo essa mulher, usando essa mulher para unir o povo.
Que nós necessitamos, muitas vezes, não é uma despensa cheia na nossa casa, mas uma palavra de carinho à sua esposa, ao seu filho. Havia uma campanha num sistema de ônibus, uma transportadora de ônibus, uma empresa de ônibus. São Caetano dizia o seguinte: você já abraçou seu filho hoje? Sumiu, né? Essas coisas assim somem, né? Realmente que Deus espera de nós, adoradores, que realmente amem a sua família. E muito mais, ame pessoas da sua igreja. Igreja local. Saiba perdoar e saiba conviver em qualquer situação. Não pode haver no grupo de Deus, na equipe de Deus, no povo de Deus, desunião. Aqui o exemplo do Senhor resolvendo a situação. Religião vazia, religião sem comunhão, sem verdade, sem sinceridade. É uma religião vã. Essa mulher e nós também precisamos reconhecer nossos erros, a nossa falta de comunhão com os outros e estar realmente adorando Espírito e verdade. O Senhor disse no Evangelho: se você vier entregar a sua oferta e lembrar que tem alguém em falta contigo, vai reconciliar com o teu irmão e apresenta a tua oferta. Se eu for realmente doutrinado, conhecer todos os dons e ter todos os dons e talentos, profetizar, mas sem o amor, eu nada seria. O Senhor quer relacionamento sincero. Importa que os adoradores adoram em espírito e em verdade. O Senhor nos fala que precisamos conhecer a esse Deus, ter comunhão com Ele. Necessitamos ter nossos pecados confessados. Necessitamos testemunhar de Cristo. E veja essa mulher que não conhece esse grande doutor, esse médico, esse arquiteto da alma, e percebe a sua falha e dizer o seguinte: eu sei que eu sou infeliz, estou buscando um local errado, do jeito errado. E olha que para tentar ser feliz são tantas fontes, tantas maneiras que as pessoas buscam no entretenimento, nos relacionamentos, nas riquezas, nas diversões, nos amigos, mas só há uma fonte, que é Jesus Cristo. E veja que essa mulher, quando tem essa fonte, quando encontra esse homem, esse Deus que está pronto a conversar com ela e tratar como gente, não como uma prostituta, mas como gente, uma pessoa criada para a glória de Deus, ela sai e vai falar. Será porventura esse o Messias? Ele falou tudo sobre minha vida e vai até lá e testemunha e fala para aqueles homens: eu encontrei agora a solução para os meus problemas. Ela deixa lá, ela deixa o balde, o vaso, para o nome que podemos falar ali, que era que carregava. Encontrei o Messias. Quem sabe essa mulher virou uma missionária, uma evangelista, uma dirigente do Senhor de oração. Quando nós temos em nossa vida outras fontes de prazer, de alegria, deixamos a igreja, deixamos o Senhor, não achamos tempo mais para nada, porque os prazeres desse século, as tentações desse mundo são mais fortes e muitas vezes mais deliciosas do que a comunhão com Deus, mais deliciosas do que a comunhão com Deus. Essa mulher passou por várias fases. Essa mulher estava alienada, essa mulher estava confusa. Alguém sedento por Deus é alguém alienado. Como Paulo fala aos Efésios: vocês estavam longe de Deus, longe das promessas, vocês estavam sem Cristo e sem esperança. E você já percebeu alguém assim do seu lado, da sua família? Você às vezes trata a pessoa como um bêbado, o alcoólatra, o mentiroso, o fofoqueiro, mas na verdade são pessoas sedentas. Fazem e fazem para chamar a atenção muitas vezes. Mas aquela mulher também, o Senhor verificou nela uma alma sedenta, uma alma carente. Essa mulher estava confusa, essa mulher estava alienada,
essa mulher não conhecia a Deus. Se realmente Steven Spielberg, grande cineasta, filmasse isso, uma reprodução dessa cena, ele estaria sempre olhando para duas partes: o poço, a mulher e aquele que é o Criador. Irmãos, quando nós perdemos de vista o nosso Criador, a nossa necessidade, perdemos tudo. Quando nós não necessitamos mais de ter comunhão com Deus, de orar, ler a Bíblia, estamos caminhando para o que essa mulher caminhava: confusão, alienação. Qual é a igreja certa? O que é isso? Eu não entendo a Bíblia. Quando nós não dependemos de Deus realmente, estamos realmente confusos, alienados. Esse nosso Senhor, conforme nós vemos, é aquele que está procurando pessoas que realmente busquem a Deus. A multidão que cresce no mundo evangélico, até em grupo religioso, estão buscando a Deus? Estão buscando realmente saciar a sua alma ou o seu corpo? O apóstolo Paulo disse que se nossa vida limitar-se somente a este mundo, somos mais miseráveis. Uma igreja que se limita somente às coisas daqui, talvez um cuidado ali, um vazamento dele ali, alguma coisa peculiar e secular, e não está vendo os campos brancos, as pessoas sedentas. O Senhor, nessa lição, está mostrando a nós que temos que dar um passo maior. Era necessário que o Senhor Jesus atravessasse Samaria, porque havia ali alguém sedento. Quais são as desculpas que nós temos para ter relacionamento com Deus? Eu já tenho religião. Eu fui criado na religião. Não preciso de mais envolvimento. Alguns dizem o seguinte: para que ter culto à tarde? Eu não tenho escola bíblica de manhã. Ou para que ter escola bíblica de manhã? Não tem culto à tarde? Para que estudo terça-feira? Não tem na sexta? Irmãos, aquele que entregou a sua vida a Cristo, que teve a sua alma realmente saciada, ele quer mais dessa fonte. Ele não quer mais aquela outra fonte, a secular, a material, mas ele quer daquela fonte inesgotável. Irmãos, quando podemos parar de ter comunhão com Deus? Nunca. Quando podemos parar de ler a palavra? Nunca. Quando podemos parar de ter comunhão uns com os outros? Tudo isso não tem validade. Tudo isso é perpétuo. Irmãos, nós não temos a comunhão com Deus aqui na terra, com a sua palavra aqui, o que faremos no céu? O que faremos no céu? Se você não busca hoje comunhão com seus irmãos, você acha que você vai almejar no céu? Não, irmãos, era necessário que o Senhor fosse lá, na hora exata. E realmente hoje também é necessário ouvir essa palavra. Quando uma criança, quando alguém está sem apetite, aí nós colocamos ali estimulantes para abrir o apetite. Na verdade são vitaminas, não é nada químico. Irmãos, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, temos comunhão com o irmão, mais queremos isso. Como está o seu apetite espiritual? Você gosta de ouvir na sua casa, né? Hora do almoço, hora do jantar, para quem é lá do norte, né? Hora do recreio, hora da merenda. Como está você na vida espiritual? Hora do luto. A nossa escola vai agora começar, já estamos de manhã. Como você tem, você que é novo, um novo nascimento, você tem sede de caminhar nessa palavra? Você sente falta de estar nessa palavra? O Senhor é aquele que disse no
a mim, vinde em minha companhia, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Irmãos, estamos enfrentando nossa vida com muito peso, estressado dessa vida, pedindo às vezes para morrer, ou para o Senhor tirar daqui mesmo. Veja que tipo de cansaço que você está tendo. Porque é aquele que sente cansaço físico, muitas vezes espiritual, ele sabe aonde vai recorrer. E ele não desfalece, ele não murmura. Ele confia em Deus. Ele tem a sua comunhão secreta com Deus e pede: Senhor, renova a minha força. Não estou aguentando, o Senhor sabe. Mas se há algo em você que você não consegue aguentar, sem murmurar, ao ponto de você pecar, o Senhor está convidando: venha até Ele. Entrega a vida a Ele. Permita, pelo poder do Espírito, que Ele realmente sacie a sua sede definitiva. Você tenha comunhão com Ele. O Senhor quer isso para nós. E que o Santo Espírito em nós fale, mesmo depois dessa mensagem. Que Ele continue ali saciando e falando para você, porque Ele veio para realmente ser o suficiente Salvador a uma necessidade tão urgente que é essa. Necessidade com Deus, necessidade de estar com Deus. Que possamos levantar desse nosso estado e pronunciar: achei a fonte da salvação. Amém.